Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 18 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sextou na área e a grade tá bem interessante. E claro, eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Começando às 5h35 da matina, lá na terra do canguru, Austrália, Central Coast Mariners versus Melbourne Victory. Time, o seguinte, é primeira rodada, tá legal? Campeonato na Austrália é um campeonato muito bacana para gols. Percebam que os 5 últimos jogos do time da casa, o Central Coast Mariners, ele vem de forma bem over, o time visitante também over gols. E olha o que eu puxei para vocês, o histórico de 2017 até 2024, olha isso, 1-1, 1-1, 2-2, 2-1, 1-1, 1-1, 3-2, 3-2, 1-1, 3-0. Todas as partidas com no mínimo mais de um gol e meio. E o mais de um gol e meio está pagando uma odd de 1,35, uma belíssima odd para uma dupla. Muito provável aqui, em virtude de ser primeira rodada. No decorrer do campeonato, dificilmente eles vão liberar o mais de um gol e meio com uma odd dessa, tá? Então, eu acho que vale o risco. Mais de um gol e meio, odd de 1,35 para uma dupla e vamos que vamos, sempre com gestão e responsabilidade. 11 da matina, chegando no Azerbaijão, Capax recebendo o Karabag. Jogo dos opostos, tá? Jogo do primeiro contra o último colocado. No histórico, o Karabag com ampla vantagem, 5 partidas, ganhou 4. Sinceramente, aqui não tem muito o que inventar. Mesmo fora de casa, o Karabag é bem favorito. O problema é que a odd é baixa, 1,17. Talvez aqui para uma dupla ou para complementar bilhete. Ou ao vivo, às 11 da manhã, se o Karabag iniciar a partida amassando o time da casa, aí a gente pode explorar também a vitória do Karabag já no primeiro tempo, vitória esta HT, aí a gente consegue uma odd maior, e seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? 11 da manhã, agora na Sérvia, o Crvena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha, recebe o Radknik. Time, jogo do primeiro contra o sexto colocado. Na Sérvia, o Crvena Zvezda atropela, tá legal? Provavelmente deve vencer essa partida. O problema é que a odd é muito baixa, 1,09. O que eu vou fazer aqui? 11 da manhã, começou a partida. Se o Crvena iniciar em alta pressão, amassando, chutando a gol, saindo escanteio, eu vou buscar a vitória do Crvena Zvezda já no primeiro tempo, tá legal? Vitória esta HT, aí eu consigo uma odd maior. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Outras alternativas que eu gosto aqui para mercado de escanteio. Escanteio de 0 a 10 minutos, pelo menos um canto. Como o Crvena Zvezda vai jogar em casa, acredito que inicie na pressão. Se não sai o gol, sai o canto. Um escanteio de 0 a 10 minutos. Chegou no final do primeiro tempo, o jogo ainda tá 0-0, ou vai que o Crvena está perdendo, aí eu vou buscar canto asiático, canto limite, se o Crvena Zvezda estiver na pressão. Fechou? Meio-dia, 12 horas na Arábia Saudita, o Al Hilal recebe o Al Feiha. Time, aqui é uma análise extremamente parecida com a do Crvena Zvezda. O Al Hilal, líder da competição, tecnicamente bem superior, 6 jogos, 6 vitórias, enfrenta aqui o 14º colocado. Não tem muito o que inventar. O Al Hilal é extremamente favorito. O problema, a odd, 1,08. O que dá pra gente fazer aqui? Trabalhar alguma coisa a favor do Al Hilal no primeiro tempo. Vitória no primeiro tempo, vitória esta HT, eu consigo uma odd maior.
Mercado de cantos, a mesma lógica. Um escanteio de 0 a 10 minutos e final do primeiro tempo. Se o Al Hilal ainda não estiver na frente, canto asiático, canto limite, tá legal? Outra alternativa aqui que eu gosto, se o Mitrovic estiver em campo como titular, é um golzinho do Mitrovic. Fechou? Ainda na sexta-feira temos também Bundesliga 2. Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. Um campeonato muito bacana para gols, tá? 13h30, ó, 2 partidas. Quem for operar pré-live, jogo para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, faz a dupla. Quem estiver operando ao vivo, às 13h30, jogos que iniciarem em alta pressão, pressão, chute a gol, escanteio, tenta explorar o over meio gol HT. Over meio gol HT é um golzinho já no primeiro tempo. Tenta sempre pegar uma odd de 1,50 para cima para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechou? E bora que bora. 14 horas agora na Dinamarca. Copenhague versus Vejle. Time, é o seguinte. Jogo do vice-líder contra o lanterna, tá legal? Olha isso, Vejle, 11 partidas, não ganhou nenhuma, empatou uma, perdeu 10, ou seja, perdeu quase todas as partidas aqui até o momento. Pega o Copenhague, que é uma equipe forte na Dinamarca. Copenhague em casa, obviamente, é favorito. Odd de 1,20 para uma dupla, eu gosto. Se a gente olha aqui o retrospecto do Copenhague, é uma equipe over goals, o Vejle também fazendo partidas over goals, e no histórico, 2x1, 2x0, 3x0, 2x1, 2x0. É jogo também para mais de 1,5 gol. A odd é baixa, 1,14, mas para complementar bilhete pode ser interessante. Vitória do Copenhague, partida para mais de 1,5 gol. Fechou? Retornando para a Arábia Saudita, às 15 horas, o Al-Shabaab recebe o Al-Nars, equipe do Cristiano Ronaldo. Assim, o CR7, o Cristiano Ronaldo, ele estava defendendo a seleção portuguesa na Nations League. Então a gente precisa ver se o Cristiano Ronaldo vai jogar essa partida, tá legal? Se uma hora antes da partida for confirmado Cristiano Ronaldo em campo, eu vou buscar alguma coisa a favor do Al-Nars, tá legal? Com Cristiano Ronaldo em campo, o Al-Nars fica uma equipe bem interessante. Ele tá em busca lá dos 1.000 gols, né? Então com certeza ele vai fazer de tudo para marcar. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Para mercado de resultados com Cristiano Ronaldo em campo, odd de 1,60, Al-Nars empate anula para uma duplinha. Para mercado de gols eu vou aqui. Mais de 1,5 gol, odd de 1,19 para uma dupla ou para complementar bilhete. E claro, se o CR7 estiver em campo, dá para a gente pensar também num golzinho do Cristiano Ronaldo. Fechou? 15h30, Bundesliga, campeonato alemão na área. O Borussia Dortmund recebe o São Paulo. Time é o seguinte, o Dortmund, 7º colocado, enfrenta o São Paulo na 15ª colocação, perto de zona de rebaixamento. Race apresentada, o Dortmund em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, muito forte. O São Paulo fora, perdeu 3, empatou uma, só venceu uma partida. Mercado de gols mais de 1,5 gol, também muito forte. Histórico do confronto, tudo bem, já faz bastante tempo, a última partida em 2016, mas o Dortmund com ampla vantagem. 1, 2, 3, 4 vitórias Dortmund e um empate. 4 dessas 5 últimas partidas batendo pelo menos mais de 1,5 gol. Vamos lá, aqui não tem muito o que inventar. O Dortmund tecnicamente é superior, joga em casa, deve vencer. Odd de 1,30 para uma dupla, eu gosto. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,14. A odd é baixa, mas para complementar bilhete pode ser interessante. Vitória do Dortmund, partida para mais de 1,5 gol. 15h45 chegando na Bélgica, Beerschot versus Anderlecht. O Anderlecht é o 4º colocado, enfrenta o lanterninha da competição. Time, o Beerschot fez 10 partidas até o momento, não ganhou nenhuma, empatou 2 e perdeu 8. A race do Anderlecht como visitante é uma race bonita. No histórico, eu tenho aqui um empate, uma vitória Anderlecht, 7-0, atropelou, e uma vitória para o Beerschot. Deixa eu dar uma olhadinha em mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. O Beerschot, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Mais de 1,5 gol também pode ser interessante. Mas assim, a principal entrada aqui entre Beerschot e Anderlecht é em mercado de resultados, alguma coisa a favor do Anderlecht. Mesmo fora de casa,
pode sim conseguir um bom resultado, tá legal? Entrada mais conservadora, com odd de 1,57 para vitória seca, Anderlecht empate anula para aquela dupla. Ao vivo, o Anderlecht amassando, dá para pensar na vitória seca. Fechou? 15h45, chegando na França, Ligue 1, Monaco versus Lille. Primeiro tabela de classificação. O Mônaco vem na primeira colocação, tá bom, galera? Tem que respeitar aqui a equipe do Mônaco. Está na frente do Paris Saint-Germain, pelo menos até o momento. O Lille é o quinto colocado. A Race do Mônaco em casa ganhou 4, empatou uma, nenhuma derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol e ambas marcam 4 dos 5 últimos jogos. O Lille, como visitante, perdeu 3, ganhou 2. É uma equipe que oscila fora de casa. E mercado de gols, o mais de 1,5 gol bateu em 4 dos 5 últimos jogos. Histórico do confronto, o Mônaco se dá melhor. Eu tenho aqui 2 vitórias para o Mônaco e são 3 empates, tá legal? Para mercado de resultados, com odd de 2 para o Mônaco, dá para a gente pensar em Mônaco empate anula ou dupla hipótese Mônaco. É o líder da competição, joga em casa, tem uma race bonita e no histórico geralmente se dá melhor. Mônaco empate anula, dupla hipótese Mônaco. O Mônaco em casa só não pode perder. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,25 para dupla, eu também gosto. Fechou? Dando sequência agora na Espanha, La Liga, às 16 horas, o Alavés recebe o Valladolid. Alavés, que vem aqui na 13ª colocação, enfrenta o Valladolid, que é o vice-lanterna. 9 jogos, 1 vitória, apenas 2 empates e são 6 derrotas. É um time que praticamente não vence, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na race. O Alavés em casa, 1 derrota, 3 vitórias, 1 empate. E o Valladolid fora, 5 jogos, 5 derrotas. Não é à toa que está lá embaixo na tabela de classificação. Histórico do confronto, 5 partidas. E o Alavés venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Ou seja, o Alavés com ampla vantagem. Odd do Alavés, 1,70, 1,65. Aqui eu vou de Alavés empate anula para aquela duplinha. Fechou? 16h15 em Portugal, um jogo de taça entre Portimonense e Sporting. Time, o ponto de atenção aqui é um jogo de taça. Muitas vezes as equipes maiores não priorizam esse tipo de competição, tá legal? Então toma um pouco de cuidado. Obviamente que o Sporting é muito mais time que o Portimonense, com todo respeito ao Portimonense, tá certo? Mas o elenco do Sporting, a temporada que o Sporting vem fazendo, se jogar completinho com um pouco de vontade, deve vencer. Então assim, primeiro ponto de atenção nosso aqui, a escalação do Sporting. 1 hora antes da partida, dá uma olhadinha. Aliás, dá uma olhadinha se o Gyökeres vai estar em campo. Se esse cara estiver como titular, já é um grande negócio aí para a equipe do Sporting, tá certo? Então vamos lá. Sporting jogando completo, com um pouquinho de vontade, deve vencer. Odd de 1,17, a odd é baixa. Para uma dupla ou para complementar bilhete, pode ser interessante. Ou ao vivo, o Sporting amassando no primeiro tempo. A gente busca também a vitória do Sporting no primeiro tempo, over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, e por aí vai. E claro, como eu falei para vocês, Gyökeres em campo como titular, um golzinho do Gyökeres na partida. Fechou? Campeonato Brasileiro Série A na área, às 19 horas, jogo dos desesperados, Atlético Goianiense recebendo o Cuiabá. Time, jogo do Lanterna contra o vice-lanterna, tá legal? Aqui, ó, as duas equipes precisam de pontos, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na race do Goianiense. Dos 5 últimos jogos, perdeu 2, ganhou 3, é um time que oscila em casa. Olha o Cuiabá jogando fora. É um Deus nos acuda. Dos 10 últimos jogos, apenas 1 vitória, 2 empates e são 7 derrotas. Vamos dar uma olhadinha na odd do Goianiense? Odd de 2,15. Eu sei que o Goianiense é o último colocado, mas assim, a race do Cuiabá fora é muito feia. Talvez aqui Goianiense empate anula, dupla hipótese a favor do Goianiense. O Goianiense em casa só não pode perder, tá legal? Outro mercado que eu acho interessante aqui é um golzinho do Atlético Goianiense. Jogando em casa, geralmente ele faz esse gol e pega uma defesa que jogando fora de casa, toma gol que é uma beleza, tá legal? Over meio gol,
Atlético Goianiense. Tabela de probabilidades na área para Atlético Goianiense e Cuiabá. Partida para mais de 1,5 gol, 70%. Menos de 3 gols e meio, 90%. Escanteios, o Goianiense tem uma média de 5,2 e o Cuiabá, média de 3 escanteios por partida. Cartões pode ser bacana, hein, galera? Porque os dois times vêm para uma partida aí dos desesperados. Juizão, média de 5, é o Braulio. O Braulio não economiza, ele geralmente dá cartões, tá? Goianiense, média de 3, Cuiabá 2,9. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? 19 horas agora, Campeonato Brasileiro Série B. O Brusque recebe o CRB. Jogo complicado, as duas equipes dentro de Z4, tá? Só que assim, quando a gente puxa a Race do Brusque em casa, ganhou 4, só perdeu uma. Perdeu para o Santos, que tá lá em cima. O CRB, como visitante, tem uma Race complicada. 3 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória. A odd do Brusque é uma odd de 2,30, 2,40. Time, aqui dá pra gente pensar numa dupla hipótese a favor do Brusque. O Brusque em casa só não pode perder, tá legal? E deixa eu trazer as probabilidades para vocês também. E vamos lá, tabela de probabilidades na tela. Partida para mais de 1,5 gol, apenas 35%. Uma probabilidade muito baixa aqui, tá? Menos de 3 gols e meio vem forte, 95%. Pré-live é um jogo para menos de 3 gols e meio, tá legal? Escanteios, Brusque, média de 4,7, CRB 3,9. Time, uma dica aqui. Final do segundo tempo, partida 0-0 ou empatada, ou o Brusque perdendo, tenta explorar canto asiático, canto limite, tá legal? Final do segundo tempo, alta probabilidade de escanteios para as duas equipes, caso o jogo ainda não esteja resolvido. O que é um jogo resolvido? Tá chegando ali nos 80, 85, sei lá, o Brusque tá ganhando por 3-0, o jogo já foi, aí você não faz nada. Mas vai que tá 1-0 de repente pro CRB. Pô, aí se a partida estiver em alta intensidade, o canto asiático, canto limite, fica bem interessante, tá bom? Cartões, Brusque, média de 2,4, CRB 2,9. Como eu falei no início da análise, é um jogo nervoso. Pelo menos um cartãozinho aí para cada equipe. Marco, qual é o nome dessa tabela de probabilidades que você utiliza aí praticamente que todos os dias? Vamos lá. Essa daqui de escanteio, cartão, gol, Corner Pro Bet. Eu não ganho nada para falar deles, tá bom, galera? Tô falando aí para ajudar vocês. Quem tiver interesse, custa 10 euros por mês. Aí depende da cotação do euro. Euro a R$6, 60 pila por mês. Euro 7 conto, 70 pau por mês, tá legal? A outra, que eu puxo tabela de classificação, cruzamento race, Flash Score. Essa daí é 100% gratuita. Espero ter ajudado. 20 horas ainda no Campeonato Brasileiro Série A. O Botafogo recebe o Criciúma. Botafogo, líder da competição, enfrenta aqui o Criciúma na 12ª colocação. Vamos lá. O Botafogo, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 2. O Criciúma fora, perdeu 4, só venceu uma partida. Time, pelo atual momento do Botafogo, aqui pré-live não tem o que inventar. O Botafogo deve vencer essa partida, tá? Odd de 1,40 para uma dupla. Se você quiser uma entrada ainda mais conservadora, Botafogo para vencer um dos tempos, uma das partes. Aí o Botafogo ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Outra alternativa que eu gosto aqui, né? E como tá jogando bola, o Luiz Henrique. Um chute no gol do Luiz Henrique, dependendo da casa que você opera, tá pagando aí odd de 1,45, odd de 1,30, aí para uma dupla pode ser interessante, tá legal? Um chute no gol, Luiz Henrique. Probabilidades na tela. E vamos lá, tabela de probabilidades na tela, mais de 1,5 gol, 70%, menos de 3 gols e meio, 90%. O menos de 3 gols e meio vem mais forte. Time, aqui talvez, ó, over meio gol Botafogo, né? Pelo menos um golzinho do Botafogo na partida, eu gosto. Escanteios, Botafogo 5,2, Criciúma 4,2. Cartões, Botafogo 2,3, Criciúma 2,8, Juizão 3,8.
Fechou? 21h30 ainda no Campeonato Brasileiro Série A. O cabuloso Cruzeiro recebe o Bahia. Vamos lá. Tabela de classificação, as duas equipes com campanha bem parecida, né? O Bahia na 7ª colocação e o Cruzeiro é o 8º colocado. Race, o Cruzeiro em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, são 3 empates e uma vitória. O Bahia fora, perdeu 4, só ganhou uma. O Bahia como visitante tem uma race, um retrospecto bem complicado, bem feio até o momento, tá certo? Então assim, para mercado de resultados com odd de 2.20 para o Cruzeiro, eu acho que dá para a gente pensar aqui numa dupla hipótese a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro em casa só não pode perder, tá legal? Agora eu vou trazer tabela de probabilidades e uma entrada em escanteios que pode ser bem interessante. Vem comigo. E vamos lá. Mercado de gols, probabilidade para mais de 1,5 gol, 75%. Menos de 3,5 gols, 80%. Talvez aqui, time, para mercado de gols, como o Cruzeiro joga em casa, over 1,5 gol Cruzeiro pode ser interessante. Um golzinho do Cruzeiro na partida. Se isso acontecer, já deu certo a entrada, tá? Escanteios. A média do Cruzeiro em casa é uma média de 6,1. Percebam que no primeiro tempo, o Cruzeiro tem uma média de 3,2 escanteios. Ou seja, geralmente o Cruzeiro fazendo pelo menos 3 escanteios no primeiro tempo. E o Bahia, ele cede 2,6 escanteios no primeiro tempo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Vamos lá. O Cruzeiro joga em casa, deve ter mais posse e mais pressão, principalmente no começo da partida. Se o gol não sai, saem os escanteios. Então aqui, se a gente pensar para o Cruzeiro ter mais de um escanteio no primeiro tempo, tá pagando uma odd de 1,30. É uma odd bem bacana para uma dupla, tá legal? Se o Cruzeiro no primeiro tempo fizer 2 ou mais escanteios, já deu certo. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Cruzeiro mais de um escanteio no primeiro tempo. Precisa de 2 ou mais escanteios no primeiro tempo, tá legal? Acho que tem boas chances de acontecer. Voltando aqui, como eu falei para vocês, o Cruzeiro tem uma média de 6,1 e o Bahia 3,3. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0 ou o Cruzeiro perdendo, canto asiático, canto limite. Cartões, Cruzeiro 2,5, Bahia 1,9, um cartão aí para cada equipe. Fechou? 21h30, retornando para o Campeonato Brasileiro Série B, o Amazonas recebe o Avaí. Duas equipes com campanha bem similares, né? O Amazonas tem um jogo a menos. Vamos lá. Race do Amazonas em casa. Das 5 últimas partidas, ganhou 4, empatou 1, nenhuma derrota. O Avaí fora, perdeu 3, empatou 1, só venceu uma partida. Time, a odd do Amazonas, ó, 2,15. Para mercado de resultados, dupla hipótese Amazonas. O Amazonas em casa só não pode perder, tá legal? Probabilidades na tela. E bora lá. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol, apenas 50%, probabilidade baixa. Menos de 3,5 gols, 100%. Sempre que bate 100% na tabela de probabilidades, eu deixo aqui um recado muito importante. No futebol, não existe 100%. Futebol não é uma ciência exata. Não tem nada garantido. A probabilidade é alta, mas de repente pode rolar um 3-3 aqui, tá legal? Mantenham gestão e responsabilidade aí nas entradas. Menos de 3,5 gols, vem forte, mas não é garantido, tá bom, galera? Escanteios, Amazonas 7,2, uma boa média de escanteios em casa. O Avaí 4,4. Deixa eu dar uma olhada nessa Race 3 Cantos Amazonas. Race 3 Cantos Amazonas, 70% de vitórias. Ou seja, o Amazonas em casa ganha em 70% das vezes a Race 3 Cantos. E o Avaí fora perde em 70% das vezes a Race 3 Cantos. Então uma Race 3 Cantos Amazonas é uma entrada interessante aqui, pelo menos pré-live, tá bom, galera? O que é Race 3 Cantos? A equipe do Amazonas fazendo 3 escanteios primeiro que o Avaí. Cartões, Amazonas 2,8, Avaí 2,3, um cartão para cada equipe. Fechou? Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo, mas antes vou deixar um recado importante para vocês. Estamos ainda naquela promoção maluca de R$ 69,90, paga uma vez
e fica um ano dentro de todos os nossos grupos. Time, vou ser bem sincero com vocês. Só o futebol já vale muito mais do que isso, tá legal? Mas além do futebol, que é um grupo completo, com entradas pré-live, entradas em mercado de gols, escanteio ao vivo, a gente opera ao vivo também, tá legal? Finalização de jogador e cartão, você ainda recebe a NBA, a temporada inteira da NBA, tá legal? Vai começar dia 22 de outubro, quem já adquiriu aí o plano vai também estar dentro, e a NBA, ela tem jogo praticamente que todos os dias, é igual ao futebol. Então assim, só o futebol já valeria 69, ou só a NBA já valeria 69, porque você paga uma vez e fica um ano. E ainda você tem Fórmula 1, UFC, bingos, que são aquelas odds altas que vocês tanto gostam, futebol de salão, tênis, enfim, coisa pra caramba. E ainda, você pode testar por 7 dias. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo na descrição. Clica e vem. E bora lá. Como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Campeonato Brasileiro Série A. O Botafogo recebe o Criciúma. Eu quero trabalhar com vocês handicap asiático -1 Botafogo. O que significa isso? Se o Botafogo vencer por 1 gol de diferença, a gente já tem um reembolso. O Botafogo vencendo por 2 ou mais gols de diferença é green. Se der empate ou o Botafogo perder, aí a gente toma um red, tá legal? Time, para ter o reembolso, precisa ser handicap asiático. Muito cuidado ao montar essa operação. Se tudo der certo, odd de 1,70. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Bingueta! Time aí, como é que ficou nossa binguetinha pra hoje? Lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha, múltiplas alongadas são mais difíceis de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão, tá legal? Vamos lá. Jogo do Dortmund contra o São Paulo, vitória do Dortmund. Copenhague versus Vesely, vitória do Copenhague. Beerschot versus Anderlecht, Anderlecht, empate anula. Portimonense versus Sporting, vitória do Sporting. Cruzeiro versus Bahia, mais de 1,5 escanteios no primeiro tempo para o Cruzeiro. Eu preciso pelo menos de 2 escanteios para o Cruzeiro, 2 ou mais, né? No primeiro tempo, tá legal? Mais de 1,5 escanteios para o Cruzeiro no primeiro tempo. Darmstadt versus Colônia, partida para mais de 1,5 gols. Se tudo der certo, odd de 3,30. Sorte para mini bingueta, sorte para o bilhete, sorte para todos nós. Time, vamos lá. O vídeo tá acabando. Não esquece da curtida e do comentário. Se você gostou de alguma análise, se for fazer as operações, faça com gestão de banca e responsabilidade. E também, se você não gostou aqui de algum palpite, é muito simples. Apenas não faça. Tá combinado? Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!